Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teoria atômica da matéria. Vamos então ao diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling é exatamente um resumo de tudo que a gente viu em relação aos números quânticos. Então ele leva em consideração, na hora de distribuir os elétrons de um elemento químico, tanto os níveis quanto os subníveis e a quantidade de elétrons que cada nível e subnível comporta. Então a gente tem aqui, se a gente observar, esse primeiro preenchimento aqui é exatamente o nível 1, que tem um subnível, que é o S, que suporta no máximo 2 elétrons. Aqui, na segunda camada, a gente vai ter a camada 2, ou nível 2, que vai ter o subnível S e o subnível P, cada um com o seu máximo de elétrons. Então, o subnível S suporta no máximo 2 elétrons e o subnível P suporta no máximo 6 elétrons. Então, se a gente observar, a soma desses dois subníveis vai me dar exatamente 8, que é a quantidade máxima de elétrons que essa região, essa camada suporta. Isso já havia sido estipulado por Bohr. Da mesma forma, a região da terceira camada, terceiro nível, que suporta no máximo 18 elétrons. E a gente tem exatamente 18 elétrons, só que distribuídos nos subníveis S, P e D. E aí a gente vê que a cada camada eu vou aumentando mais um subnível. A cada camada eu vou aumentando mais um subnível, mais um subnível, mais um subnível e por aí vai. Porém, o diagrama ele me mostra que eu não vou distribuir os elétrons por camadas, e sim, eu vou estar distribuindo os elétrons levando em consideração os níveis e subníveis. Levando em consideração os níveis e subníveis, então eu vou seguir a distribuição obedecendo essas setas aqui na diagonal. Então, veja, o primeiro elétron distribuído vai estar no nível 1 e subnível S. Então, vem 1s2, ordem crescente aqui de distribuição, ó, 1s2. Aí, em seguida, vem o 2s2, 2s2. Eu termino a seta do 2s2, eu volto para o início da próxima seta. Então, vem 2p6 e 3s2. Então, vem 2p6, 3s2. Terminei essa seta, eu volto para o início da próxima. Então, vem 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Terminei a seta aqui do 4s2, eu volto para o início da próxima. Então, a sequência é 3d10, 4p6 e 5s2. Então, vem 3d10, 4p6 e 5s2. Observem que pela sequência aqui, ó, eu vou ter o 3d10 antes do 4p6. E antes do 3d10, vem o 4s2. Então, mesmo que algum elemento químico esteja terminando sua distribuição em 3D, antes de chegar no 3D, ele já teve a camada 4 começando a ser preenchida. Então, ele vai ter 4 camadas e não 3. E aí a gente segue a sequência do diagrama conforme as setas, sempre seguindo as setas. E aí a gente tem atualmente até o subnível P6 do nível 7 preenchido. Não temos esse 8º nível aqui preenchido por enquanto. Porém, a gente sabe que existe uma grande tendência de haver descoberta de novos elementos químicos. Havendo a descoberta de novos elementos químicos, o próximo nível a ser preenchido será exatamente esse nível aqui, 8. Ou seja, eu vou ter
algum elemento químico que já vai ter 8 camadas eletrônicas. E aí então começa a ser utilizado esses níveis e subníveis aqui que estão em verde. Estão em verde porque ainda não são utilizados, certo? A gente atualmente utiliza até o 7P6. Utilizando o diagrama de Linus-Pauling aqui para fazer exemplo de algumas distribuições, então a gente tem, para o potássio, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Então a gente vê que justamente eu vou ter 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 8 na terceira e 1 elétron na última camada, que é na camada 4. Fazendo a distribuição aqui para o alumínio, a gente vai ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Então eu vou ter aqui, para o alumínio, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, contabilizando 10 elétrons, com mais 3 elétrons na terceira camada, contabilizando um total de 13 elétrons. E aí, o último elétron está distribuído exatamente na terceira camada do subnível P. Existem algumas exceções para essa distribuição eletrônica de Linus-Pauling. A gente tem aqueles com elétrons hibridizados. São elétrons que originalmente pertenciam a um nível e subnível e por algum motivo eles passaram para um outro subnível. Aqui a gente tem, por exemplo, o cromo, o cobre, o nióbio, o molibdênio. Então temos alguns tipos de átomos que fazem essa exceção eletrônica. Como exemplo, a gente tem o cobre e o cromo que apresentam algumas irregularidades. O cobre, ele preenche totalmente o orbital D da terceira camada, sem completar o orbital S da quarta camada. Então, ele vai ficar com 3D10, 4S1. O cromo, ele deixa os dois orbitais incompletos de acordo com as distribuições de 3D5 e 4S1, fugindo, portanto, a regra. Então, teoricamente, a gente teria a distribuição do cobre seria semelhante à distribuição eletrônica do argônio, acrescida de 4S2, 3D9. Isso seria a distribuição teórica, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Porém, experimentalmente, comprova-se que o cobre ele tem 10 elétrons no orbital D da terceira camada. Se ele tem 10 elétrons no subnível D da terceira camada, significa que um elétron aqui que pertencia ao 4S2 passou para o subnível D da terceira camada. Passou justamente de forma hibridizada. A mesma coisa aconteceu com o cromo. O cromo teria, teoricamente, a distribuição do argônio acrescida de 4S2 e 3D4. Quando faz-se experimentos com o cromo, observa-se que ele acaba tendo uma hibridização. Um dos elétrons do 4S2 passa para o 3D, formando 3D5. Então, resumindo, podemos dizer que cada elétron da eletrosfera é identificado por seus 4 números quânticos. Eu tenho o número quântico principal N, o número quântico secundário L, o número quântico magnético Ml e o número quântico de spin, que pode ser representado pela letra S ou Ms. Então, o 3 vai me indicar a camada eletrônica em que o elétron se encontra. O 1 indica o número de elétrons neste subnível e o P vai me indicar exatamente qual é o subnível energético. Esta é a bibliografia utilizada e por hoje é só.